Vamos lá. O Corinthians, em termos Memphis Depay, vamos devagar. O Hugo, tá bem pro jogo? Tá 100% à disposição o Hugo Souza, claro que tem que se recuperar do cansaço dessa última partida, mas não tá no departamento médico, liberado e vai ser titular, pelo menos no jogo de ida da final. Por que eu digo pelo menos no jogo de ida? Porque ele tá pendurado, hein? Meu Deus. Se precisar fazer uma cera, se fizer... Não vai não. Pode ser que o Hugo Souza fique fora do jogo. Não. E o Mateuzinho? Mateuzinho, mesma situação, pendurado, mas tá normalmente à disposição do Corinthians. Ele terminou o jogo esgotado ontem, foi a sensação que eu tive, tanto é que nem bateu o pênalti. Vocês também, eu também, todo mundo ficou esgotado. Isso é a grande verdade. Imagina o cara que joga. Vamos lá, André Ramalho. André Ramalho se consolidou mais uma vez como titular do Corinthians depois desse breve ato com o João Pedro Tchoca jogando. É uma liderança do elenco, por vezes até capitão. Será ele a dupla do Gustavo Henrique no jogo de ida da final, certamente. E os números do Gustavo Henrique são excepcionais, né? Ele tá entre os artilheiros do Corinthians nessa temporada. Ele fica atrás do Yuri Alberto, do Memphis Depay e do Guinegão. 3 atacantes, logo depois vem o Gustavo Henrique com 6 gols marcados também. Um pilar que se estabeleceu com o Dorival. Matheus Bidu, 2 gols na Copa do Brasil. E 2 gols fundamentais no jogo de volta contra o Palmeiras, marcando com o pé direito em uma dividida com o goleiro Everton, e ontem contra o Cruzeiro, pouco a gente reparou, 2 minutos depois do Cruzeiro ampliar e fazer o 2-0, então a arena ficou com um clima diferente, ele marca e traz a arquibancada de volta, e não à toa aquele momento que o Corinthians começa a pressionar e muito o Cruzeiro, porque sobe o volume da arquibancada, o Corinthians começa a marcar lá em cima, tira a saída de bola do Cruzeiro e poderia até evitar os pênaltis, não fosse a trave santa do goleiro Cássio. E Garro? Garro, essa é a grande dúvida na escalação do Dorival, porque ele ficou fora dos 11 nos 2 jogos de semifinal, mas a proposta para um jogo contra o Vasco é totalmente diferente à de um jogo contra o Cruzeiro, então espera-se que talvez o Garro possa ser titular, também está pendurado e pode participar, mas essa é a grande questão, meio-campista, camisa 10, camisa 8 do Corinthians, esperança de gols e assistência. E o Roberto, joga ou não joga? O Yuri Alberto, craque. Tem dúvida, viu? O jogo do campo, não sei se o Milhose que estava lá também teve essa sensação, mas ele estava baleado. Ele tava fazendo machucado, pô, pra correr e me parece estar longe das condições ideais de jogo. O que indica que Vitinho é o seu substituto até pelo gol de pênalti que ele fez. Se ele não jogar, joga o Vitinho, porque no Mineirão o Yuri precisou sair, substituído. O Vitinho entrou. Na Neoquímica Arena, o Vitinho foi a primeira opção de ataque a entrar quando ele precisou tirar o Maicon. Então o Vitinho é o 12º jogador do Corinthians nesse momento. E o Memphis Depay? Memphis Depay, que busca conquistar seu 2º título com a camisa do Corinthians. Se ele ganhar título, ele ganha dinheiro também ou não? Não ganha dinheiro. Ele tinha um bônus no contrato dele para se ele ganhasse algum título vestindo a camisa do Corinthians. Ele ganhou o Paulista, premiação de R$4.600.000. Agora, com a Copa do Brasil, prevalece essa do Paulista. Então, olha, ele já bateu o gatilho de ser campeão pelo Corinthians. Não tem nada em específico com a Copa do Brasil. E o Ranieri, craque volante da equipe do Corinthians, com o tornozelo inchado. Ficou fora dos 2 jogos da semifinal. Entre os titulares, ele retorna no segundo, joga 45 minutos a partir da saída do José Martínez e foi muito bem, craque. Inclusive, o Vitinho entra no lugar do Maicon, porque não precisaria ter mais um volante ali, porque o Ranieri estava tomando conta de todo o espaço e também, no segundo tempo, cai muito a produção do Matheus Pereira por ter um Ranieri inteiramente dedicado a marcar o camisa 10 do Cruzeiro. Então, peça importante pro Corinthians, o Ranieri. Esse eu arrisco dizer que vai sim ser titular na final, imagino eu que na vaga do José Martínez. Vamos lá, quem apita o jogo? Já saiu? Já, o Klein vai apitar o jogo de ida. Ai, mamãe. Ele apita o jogo de ida, o jogo de volta ainda não tem a escala publicada pela CBF. Tá certo, então. Mais por favor. Eu falei no Donos da Bola da Band dos 3.000 ingressos destinados à torcida do Corinthians. Agora há pouco, no período da tarde, o Osmar Stabile teve uma nova reunião com a diretoria do Vasco e aumentou essa quantidade de 3.000 para 4.000. Serão 2.500 vascaínos na arena e 4.000 corintianos no Maracanã. Tá certo, até porque o Maracanã é muito maior do que a equipe, né? São 77 mil, 80 mil. Não chega a 70 mil atualmente. Eu acho que chega, porque eu acho que teve um jogo de 77 mil o recorde do Flamengo. No Maracanã é de 64 mil. 67 mil, 67 Tá bom. E aí, 47 do Corinthians, é assim que vai. E o Vasco da Gama, meu querido Bruno Milhose, que viaja sexta-feira pro Rio de Janeiro, firme e forte. E aí?
Vamos lá, craque. Informações do gigante da colina, hein? O Vasco da Gama, adversário do Corinthians, que também surpreendeu chegando a essa grande final. Passa pelo Fluminense ontem também nos pênaltis com o Léo Jardim, sendo herói no Maracanã. E, craque, para destacar a escolha do Vasco pelo Maracanã para o segundo jogo da final, porque isso foi algo decidido e definido pelos jogadores. Essa é uma informação confirmada pelo Pedrinho. Ele ouviu cada jogador e fez uma espécie de votação. Preferem no Maracanã ou em São Januário. E como a avaliação foi muito boa dos jogos da semifinal, houve uma boa sinergia com a torcida que lotou o Maracanã como pôde, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Escolheram os jogadores a decisão no Maracanã e não em São Januário. Também tinham motivos de segurança, né, que não podem levar São Januário a definir um jogo como esse, mas existe um histórico, né, o Vasco dificilmente consegue ser campeão em São Januário, então existe essa expectativa que não será rompida pelo menos dessa vez nessa grande final. Uma informação importante, pensando no jogo dessa quarta-feira e talvez até pro jogo de domingo, o Lucas Piton dificilmente joga, né? O lateral esquerdo segue como desfalque, com uma lesão no tornozelo, então o Pumita Rodrigues deve ser mantido na equipe do Vasco da Gama. Olhando pro time que entrou em campo ontem, craque: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Pumita Rodrigues, Cauã Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Felipe Coutinho e Rayhan. Não devemos ter mudanças na equipe do Vasco para esse grande jogo de quarta-feira. Quem fica no VAR? Isso a CBF ainda não anunciou, destrinchou, né? Exatamente. Só o Klein anunciado como o comandante do apito desse jogo da quarta-feira. Então vamos lá, gol do Vasco da Gama contra o Fluminense. Puma Rodrigues na bola. Se fizer, acaba. Se fizer, o Vasco está na final da Copa do Brasil. 3 passos. O destro Puma. Toma pouca distância. Fábio no gol. Puma partiu, bateu. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Gol do Vasco. Pumita Rodrigues chapa a bola no canto inferior esquerdo da sua cá. Fábio que cai para a direita para a explosão do torcedor Cruz Martino nos pênaltis. 3-4 pro Vasco, 3 pro Fluminense. O Vasco do motivador, o Vasco do competente, do Vasco do competente. Lá, Pedro Martelli arrebentando, um dos grandes narradores desse país, arrebentando a boca do balão, com o meu querido também Gamarra. Tá narrando muito na Rádio Craque Neto. Grande Gamarra, monstro sagrado. Qual a ideia? Aí parece que tem o VAR, né, já? Daniel Nobre Bins. Isso. Daniel Nobre Bins. Primeiro jogo é aqui em São Paulo, dia 14, às 9h30 da noite. E dia 21, que horas? Às 6h30 da tarde. 6h30? Isso. Dia 17 e dia 21. Desculpa, dia 17 e dia 21, 6h30 no Maracanã. Fim de tarde no Rio, hein? Como que é a parada em relação a fez o gol fora, essas coisas? Explica aí. Não tem gol qualificado, então sempre vai prevalecer o empate, a igualdade sendo decidida nos pênaltis. Não há também os cartões zerados, até por isso que eu estava destacando bastante a respeito dos jogadores pendurados do Corinthians, porque imagina uma hipótese de uma final sendo decidida nos pênaltis e o Felipe Longo sendo o goleiro do Corinthians. Pô, os caras podem tomar cartão de um jogo pro outro numa final. A Copa do Brasil, a CBF não vai zerar os cartões, cara. A CBF joga contra o próprio produto, Cara, né? isso é um absurdo. Sim. Eu não entendi, desculpa. Não zerar os cartões, né? Ah, isso é absurdo. Pra uma final. A verdade, eu acho que os dois clubes deveriam pleitear isso na CBF, Claro. em relação a isso. Pô, falando nisso, lembra do Eurico no Vasco? Que ele conseguiu tirar a suspensão do Edmundo? Não, foi expulso. Uma automática, né? Ele conseguiu. Não, Eurico é. Por isso que o Vasco se encontra nessa situação, né? É verdade. 4 de rebaixamento, tudo que acontece com o Vasco. É impressionante. Fala, Bruno Milhões. Os últimos 10 jogos do Vasco são 8 derrotas. 8 derrotas nos últimos 10 jogos. E nos últimos 26 com o Corinthians, o Vasco só venceu 1. Então, mas final é final. Qual é o time base, no seu entendimento, a partir de hoje? Que os jogadores já, desde o meio-dia, já estavam já no CT, Dr. Joaquim Grava, e depois viajando amanhã para o Rio, certo? Eu tinha feito aquela confusão. Amanhã eu jogo em Itaquera, então amanhã eles começam a concentração pro jogo na Neoquímica Arena. Tudo bem. A escalação vai ser definida amanhã, é claro, no último treino tático, até porque hoje os titulares não foram a campo. O que eu imagino, mais palpite do que informação.
Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, Maicon, Bidon e Garro, Memphis e Yuri ou Vitinho, a depender da condição física do camisa 9. De novo. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu, Ranielli, Maicon, Bidon e Garro, Memphis e Yuri. É um baita time, hein, cara? É um timaço esse da equipe do Corinthians para quarta-feira, que por sinal, tenho certeza que os ingressos todos foram vendidos. E para todo mundo que tá me ligando, eu não tenho porra nenhuma de ingresso. Cara, é uma coisa impressionante, cara. Pô, fica fiel torcedor, até né? Hoje os caras... Não, você não tem ideia que... É mesmo? Você tem ideia quantas pessoas já me ligaram? Me ligaram não, os caras mandam, oi Neto, por favor. Cara, eu tinha 2 cadeiras, não tenho mais, porque venceu o ano. Eu não tenho ingresso. Não tenho. Quem quiser ingresso, compre o ingresso, fique fiel ao torcedor e vá pra puta que pariu. Essa é a grande verdade. É exceção de saco, cara. Pelo amor de Deus, você não tem ideia. E esse jogo de quarta-feira vai ser o jogo de número 400 do Corinthians na Neoquímica Arena. São 230 vitórias, 112 empates e 57 derrotas. Aproveitamento de 67%, 636 gols marcados, 309 gols sofridos. E o Vasco da Gama entra com quem? Já na quarta-feira, o provável time, Bruno Milhozzi. Vamos lá, craque. Time provável do Vasco da Gama, que deve ser mantido em relação ao que passou pelo Fluminense nas semifinais. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, fez um gol contra, hein? Paulo Henrique nesse jogo de ontem. Zagueiros, Robert Renan, ex-Corinthians, e o Carlos Cuesta pela esquerda, o Pumita Rodrigues. Meio de campo de Thiago Mendes, ex-São Paulo, Cauã Barros e Felipe Coutinho para um ataque de Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Ryan. Esse é bola, hein, craque? Muito bom jogador o Ryan. Tá louco, o Ryan é craque de bola